Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Para falar a verdade, eu sempre fui muito caseira. Gostava de ficar assistindo filmes românticos e sonhando com algum homem encantado. Minha mãe vivia me dizendo que o tempo estava passando e que eu estava ficando para titia. O meu irmão Edgar e a minha irmã Solange, ambos mais novos do que eu, já tinham se casados. E isso incomodava minha mãe, porque ela tinha medo de eu virar a casaca, como ela costumava dizer. Mamãe morria de medo de eu gostar de mulheres. E não é que ela chegou a pensar isso de mim só por conta da minha amizade com a Cleusa. Mas era tudo alucinação da cabeça dela, porque o que eu e a Cleusa tínhamos mesmo era a amizade. E ela me considerava a sua irmã mais velha, e tudo o que ia fazer pedia pela minha opinião. Mas a minha mãe sempre via coisas onde não existia. E foi através dessa minha amiga que eu conheci o Décio. Ele era amigo do irmão dela e vivia a convidando para pedalar, dar uma volta de bicicleta. O Décio amava pedalar e a Cleusa me chamava. Mas como eu tinha uma preguiça sem fim, sempre inventava uma desculpa. Contrário de mim era a Cleusa e por isso ela saía todo sábado para pedalar e voltava contando as aventuras que tinha vivido e que a galera era muito bacana. E de tanto ela falar desse pessoal e principalmente do Décio, que ele era esse, aquele, um dia eu criei coragem, peguei a bicicleta do meu irmão emprestado e fui fazer esse passeio. Nos encontramos com eles no lugar combinado e quando eu vi o Décio, foi algo imediato. Eu senti um negócio dentro de mim. Aquele homem sorridente, bonito, se aproximou dizendo que era um prazer imenso ter a minha companhia naquela manhã, me deixando super sem graça porque todos acabaram olhando para mim e na mesma vibe eles me cumprimentaram. Falaram coisas legais, me levaram mais para perto deles e eu me senti fazendo parte da equipe. Como eu não era acostumada, logo me cansei, as minhas pernas doeram e o Décio, vendo a minha dificuldade, diminuiu a velocidade e ficou perto de mim. Me ensinou como fazer para descansar a perna, qual marcha usar e foi me mostrando que a bicicleta era tão gostoso quanto dirigir um carro. Uma das meninas me adicionou no grupo que eles tinham e falou que era por lá que a gente combinava tudo direitinho. Nos despedimos, cada um seguiu seu caminho e eu e a Cleusa voltamos para casa. Ela morava na rua de trás. Minha amiga me contou que teve um momento que o Décio se aproximou dela e falou que me achou uma gatinha. E eu comentei que também achei ele um gato. Confesso que eu fiquei toda quebrada, o meu corpo doía por inteiro. A minha mãe falou que eu precisava me mexer mais, porque ferro encostado enferruja. E foi aí que eu tive a ideia de entrar para uma academia. Me matriculei numa academia perto da minha casa e deixei de lado a vida sedentária que eu tinha, porque minha vida estava assim: trabalho, casa, casa, trabalho. E como eu tinha terminado a faculdade de RH e não estava pensando em fazer mais nada, para mim estava tudo muito bom. Já tinha meu carro, morava confortavelmente com os meus pais, pagava até uma pessoa para limpar a nossa casa, porque final de semana tudo o que eu queria era dormir até mais tarde. Mas depois que eu comecei a ter mais contato com o Décio, eu vi que a vida era muito mais do que eu estava imaginando. Décio não parava, estava sempre fazendo alguma coisa, outra,
Ele era bombeiro e estava estudando para ser bombeiro militar. Esse moço era mais velho do que eu 10 anos. Eu estava com 26 anos nessa época. E mesmo com essa diferença de idade, a gente criou uma amizade bem bacana. Ele me contou que tinha um filho, mas a mulher havia se mudado para outro estado com o atual marido. E aquilo estava causando muita tristeza nele, porque o Décio amava o filho e fazia uns 2 anos que os dois só se falavam por telefone. Ele também falou que pediu para a ex-esposa deixar o menino passar as férias com ele, mas ela se negou, dizendo que ele não cuidaria do menino tão bem quanto ela. Mas no fundo, ele achava que a ex fazia aquilo só para machucá-lo, já que o fim do relacionamento dos dois tinha sido conturbado. Enfim, seguimos a nossa vida e eu peguei gosto por ter uma vida mais animada. Final de semana, já não passava mais horas na cama. Na verdade, 5:30 da manhã, eu já estava debaixo do chuveiro para sair às 6 e me encontrar com o pessoal. A minha família percebeu a minha mudança. Eu tinha outra energia. Eu estava sempre procurando coisas para fazer. A Cleusa, minha amiga, conheceu um rapaz e acabou engravidando dele. E na sequência foram morar juntos. Mas a gente não perdeu a nossa amizade. Pelo contrário, ela ficou mais forte com a chegada da Érica, porque eu me tornei madrinha da filha da minha amiga. Eu era apaixonada por aquela criança e não tinha um dia que eu não ia ver a minha filhada, e ela cresceu apegada a mim. Nesse intervalo, eu já estava caidinha pelo Décio, mas não falei nada porque ele já era um homem maduro, adulto, e na minha cabeça ele gostava de mim apenas como amiga e nada mais. E eu fui guardando esse sentimento. Até que um dia ele me ligou e perguntou o que eu estava fazendo e se eu topava dar uma volta, assim tomar alguma coisa, que era o dia de folga dele. E eu topei na hora. Peguei o meu carro e nos encontramos no local combinado. Fomos a um restaurante com música ao vivo, um lugar bem aconchegante. E a gente se sentou bem próximo do cantor e ficamos ali conversando sobre tantas coisas, sobre como seria daqui a alguns anos, como ele gostaria de estar, como eu também gostaria de estar. A gente se envolveu na nossa conversa de uma forma tão gostosa que nos esquecemos de tudo e todos e só voltamos à realidade quando o cantor insistiu com a gente e todos que estavam no restaurante riram. O cantor falou: "Eu nunca vi um casal tão envolvido quanto vocês dois. Eu estou aqui cantando, mas não consigo tirar os olhos daí, porque vocês têm uma sintonia tão gostosa, tão vibrante. E por isso eu vou oferecer uma música para vocês." E começou a cantar. Você me faz tão bem. Você me faz tão bem. E não tenha medo desse amor. Décio olhou para mim e começou a cantar a música. E no final, ele me disse: "Lisandra, eu te amo." Eu só não dei um beijo nele porque eu era muito tímida. Mas quando saímos do local, ele me deu um beijão. Começamos a namorar e depois de um tempo tivemos a nossa primeira vez. E nos entregamos de corpo e alma. O Décio foi o meu primeiro e único homem. Nossos dias juntos foram cheios de alegria, de risos. A gente nunca brigou, nunca desconfiamos um do outro.
Tudo com a gente era leve e tranquilo. Para aliviar a saudade do filho, Décio e eu pegávamos a minha afilhada e passávamos o dia com ela. E ele ficava tão feliz, era como dar doce para uma criança. Teve uma vez que ele ligou para o filho e o Décio chorou porque do outro lado da linha a ex-mulher dele falou que o menino não queria falar com ele e que criança era assim mesmo e que ele vivesse tentando. O meu namorado ficou tão arrasado, triste, e não foi fácil trazer de volta o sorriso que eu tanto amava. Conforme a gente foi firmando o nosso namoro, já começamos a fazer planos para nos casarmos. Décio queria se casar, ter família, encher a casa de filhos, e a mãe dele, a dona Valda, dizia: "Para com isso, meu filho. Hoje em dia ninguém enche mais a casa, não. Hoje existe a televisão." E a mãe do meu namorado ria. Ela era muito divertida, assim como ele. Com quase 1 ano de namoro, eu descobri que estava grávida. Pra quê? Pensa num homem que foi às alturas. E a minha sogra, então, eu nem sei quem era pior. E esses dois compraram de tudo. O meu bebê tinha tanta roupinha, mas tanta, que eu doei um pouco para uma amiga que estava passando por dificuldades financeiras e que tinha acabado de engravidar. A gente estava tão feliz, as nossas famílias estavam felizes. Resolvemos nos casar apenas no cartório e mais pra frente, quem sabe, na igreja. Fomos morar numa das casas de aluguel da minha sogra. Ela tinha algumas e nos cedeu uma, que se transformou em nosso lar de amor. Era tanto amor que transbordava. E eu aproveitei cada segundo ao lado do homem maravilhoso que era o Décio. Tudo para ele era motivo de comemoração. E uma vez o meu irmão veio numa das nossas festas e perguntou: "Ué, não tem cerveja? Não tem churrasco? Que festa chata é essa que só tem comida natural?" O meu marido virou para o meu irmão e respondeu: "A gente não bebe por respeito ao nosso corpo. E a gente também não come churrasco por respeito aos animais. E outra, se você não veio por nós, tudo bem. A gente não vai ficar triste se você for embora." Meu irmão ficou tão sem graça que disse que não era nada daquilo e que ele era acostumado a um outro tipo de festa, mas que estava tudo lindo e gostoso também. Edgar depois veio falar comigo e disse que o Décio tinha sido grosso, mas que ele estava perdoado. Abracei o meu irmão e disse que se ele quisesse, eu serviria um suco de beterraba, só para sacaneá-lo, porque o Edgar passou anos tomando suco por conta da anemia e hoje em dia não suportava nem ver a beterraba, e caímos na risada. Quando fizemos o ultrassom, descobrimos que teríamos um menino e o Décio foi à loucura. Esse homem trocou toda a saída do hospital, escolheu sozinho o nome da criança, falou que seria Mateus. Esse homem fez tantos planos para nós, sonhou tantas coisas boas para nós, mas infelizmente ele não pôde vivenciar nada do que sonhamos. O meu marido saiu para trabalhar de manhã, de bicicleta, e no meio do caminho foi atingido por uma carreta e morreu na hora. A primeira a receber a notícia foi a minha sogra, a dona Valda, que foi super forte. Eu estava na minha casa quando ela chegou. Eu percebi que os olhos dela estavam vermelhos, o nariz também estava bem vermelho. Ela entrou, eu ofereci um café. Ela disse que não estava com fome, se sentou e ficou me olhando, assim, como se quisesse me dizer alguma coisa, mas não conseguia falar.
Ela tentou por algumas vezes, mas como ela me enrolava, eu falei: Dona Valda, o que a senhora tem? Aconteceu alguma coisa? A senhora tinha uma consulta hoje no médico. Ele falou alguma coisa? E ela respondeu que não tinha dado tempo e que tinha ido resolver outra coisa. E eu respondi: outra coisa mais importante do que a consulta do cardiologista? Me poupe, né, Dona Valda? E a minha sogra começou a chorar, e falou que eu não queria receber e nem dar essa notícia à minha filha. Mas o nosso Décio não está mais entre nós. O nosso Décio morreu. Quando a minha sogra frisou a frase, eu perdi as forças nas minhas pernas e eu me agarrei na mesa para não cair. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Aquilo era como se uma bomba explodisse na minha frente. Eu comecei a passar mal e a minha sogra me ajudou, me socorreu, porque a minha pressão foi às alturas. Foi a pior notícia da minha vida. Como assim? O Décio tinha nos deixado. Ele não podia fazer aquilo. Tínhamos tantos planos e eu só sabia chorar. A minha sogra resolveu tudo. Ela foi tão forte e arranjou forças de onde não existia. O caixão do meu marido foi lacrado porque o acidente tinha sido feio, mas colocaram uma foto dele em cima da tampa. Minha sogra olhou para mim completamente destruída e falou: Deus me deu, Deus levou. Quem sou eu para murmurar? Vontade não me falta mais. Deus, o nosso Pai, que sabe de todas as coisas, e desabou. Uma deu força para a outra. A cerimônia foi à altura. Eles fizeram uma homenagem tão linda. Até o filho do meu marido apareceu para se despedir. E a ex-mulher fez questão de trazer o Lucas para dar um adeus para o pai. E quando tudo acabou, ela virou para minha sogra e disse: Não esquece do Lucas. Ele é tão filho do Décio quanto esse que vai nascer. Olha, eu só não dei nela porque eu estava sem força, sem ânimo, sem nada. Porque aquela interesseira tinha aparecido só por causa da herança. Mas a Cleusa, minha amiga, falou umas boas para ela. E a ex disse que iria procurar os direitos do filho. Os nossos dias não foram fáceis, mas a gente precisou viver a vida. Além do mais, eu iria ter um filho, e isso é que nos confortava. Quando eu fui ter o meu bebê, tivemos uma surpresa, porque além do Mateus, eu também tive o Levi, e a gente quase não acreditou, porque eu tive a porção dobrada. Foi algo inesperado, porque em nenhum momento o doutor tinha suspeitado de gêmeos. Mas, segundo os médicos, isso acontece quase sempre. E mesmo eu tendo doado boa parte do enxoval, nossos bebês não ficaram desprovidos de nada. Os amigos do meu marido, quando souberam que as crianças nasceram, foram nos visitar, ainda no hospital. Com a chegada dos meninos, não tivemos mais tempo para pensar em tristeza. E quando lembrávamos do Décio, era só dos momentos maravilhosos. E passamos a ter paz nos nossos corações. A gente conseguia falar dele sem chorar, sem sofrer. Minha sogra se mudou para minha casa, a fim de me ajudar com as crianças, mas acabou morando comigo. Depois que os meninos ficaram maiores, eu falei: fica aqui com a gente, pelo menos a gente tem uma a outra. Não deixei a minha sogra e ela vive comigo até hoje. A pensão do filho do Décio
é depositada mensalmente. E agora ela deu para mandar um menino vir passar as férias com a avó. Não tenho nada contra o garoto, porque ele é bonzinho. A gente não faz acepção. Eu continuo sendo a super madrinha da minha afilhada e estou sempre em contato com ela. Os meus pais estão bem, os meus irmãos e sobrinhos também. E eu estou vivendo a vida assim, cada dia um dia, onde eu driblo a saudade.